Eu sou Desirê, mediadora de espanhol do PVS. Olá, eu sou a Gabriele, também mediadora de espanhol do PVS. E vocês estão bem, se cuidando e em casa? No vídeo de hoje, a gente tem como objetivo fazer uma comparação com 3 vestibulares que vocês conhecem: o UERJ, Enem e CEDERJ. A gente sabe que para cada um desses vestibulares nós temos conteúdos específicos, recorrentes, digamos assim. Nem sempre vai cair a mesma coisa, mas é comum termos temáticas semelhantes, construções de questões semelhantes, enunciados semelhantes. Então dá para fazer uma comparação para caso você queira o UERJ, você já saiba algumas coisas. Caso você queira Enem, você já sabe alguns tópicos. E caso você queira CEDERJ, você vai ter algumas dicas. Vale ressaltar que esses 3 vestibulares que a Desirê citou trabalham a língua espanhola como instrumental, ou seja, elas focam nas estratégias de leitura e de interpretação. Não é pedido um nível avançado do espanhol. O vestibular da UERJ, ele é dividido em 2 fases. Você, que quer ser um dos candidatos da UERJ, em um primeiro momento vai passar por um exame de qualificação, feito completamente a partir de questões de múltipla escolha. Quando nós pensamos no vestibular de línguas, na parte de língua estrangeira, nós teremos 5 questões baseadas em um texto. E essas 5 questões vão ter enunciado e opções de resposta em espanhol. É recorrente que nós tenhamos alguns tópicos mais proeminentes. Por exemplo, compreensão e interpretação textual, tipologia textual, formas de tratamento formal e informal, valores semânticos, funções da linguagem, conjunções, figuras de linguagem e formas verbais. Vamos exemplificar todos esses conteúdos com uma questão de 2019, do primeiro exame de qualificação, que é a questão 27. A gente tem esse trecho. E el trecho, una palabra que puede sustituir logros sin alteración significativa de sentido, es. E nós temos actos, desafios, conquistas, experimentos. Ao analisarmos essa questão, percebemos que é uma questão de valor semântico. O que seria uma questão voltada ao semântico? Seria uma questão que põe em destaque uma palavra, ou seja, logros, e ela tenta, a partir do contexto, fazer com que você perceba qual o significado dela. E é exatamente isso. Você não necessariamente sabe o que é logros, mas pelo contexto, pela localização dela no texto, você pode concluir. Você pode concluir que são actos, que são desafios, que são conquistas, ou seja, depende do seu retorno ao texto, ao contextualizar aquela palavra, perceber qual o sentido dela nessa questão. E é exatamente isso que essa questão quer que você faça, quer que você retorne ao texto e perceba qual é a função dessa palavra, qual o sentido dessa palavra. E a segunda fase, que é a prova do final do ano, é igual a essa que você acabou de nos mostrar? Foi uma ótima pergunta que você fez, Gabi. Até porque essa segunda fase dissertativa, com relação às línguas estrangeiras, não é obrigatória para todo mundo. Ele depende da sua área de atuação. Se você quiser atuar em uma área como psicologia, letras português e espanhol, relações internacionais, se o seu objetivo com a prova da UERJ acaba contemplando na segunda fase uma prova dissertativa que contém a área de línguas estrangeiras, vocês podem ir no site da UERJ para conferir. Porque nós temos aqui a mediadora Gabriele, que fez este exame de qualificação da UERJ e fez o exame dissertativo da UERJ. Desse depoimento, Gabi. Bom, gente, eu fiz o exame da UERJ em 2015 e fiz também a prova discursiva para cursar letras espanhol mesmo. É importante vocês perceberem que o exame de qualificação e o exame discursivo são diferentes, não só por ser discursivo e múltipla escolha, mas os enunciados também são diferentes. Os enunciados das provas múltipla escolha são em espanhol, tanto o enunciado quanto as alternativas. No exame discursivo, o enunciado é em português e a resposta será conforme o enunciado pedir. Se o enunciado pedir que escreva em língua portuguesa, você escreverá em língua portuguesa. Se ele pedir em espanhol, você responderá em espanhol. Então, tudo depende do enunciado. Vocês têm que prestar atenção também nisso no enunciado. Vamos ver uma questão de 2015, que foi essa que eu fiz. A questão número 3. Diz assim:
No penúltimo parágrafo, o autor da resenha apresenta sua opinião sobre os filmes do gênero de Como Água para Chocolate. Identifique de que modo ele caracteriza esse gênero, aponte ainda a diferença estabelecida entre Como Água para Chocolate e Passione de Gavilanes. Então, gente, vocês perceberam que esse enunciado está em português e ele não se refere a nada em você escrever em espanhol, ou seja, a sua resposta terá que ser em português. Você terá que voltar lá no texto e identificar o modo que ele caracteriza esse gênero resenha. Então, é uma questão de tipologia textual. Vai procurar o gênero resenha e identificar e colocar na sua resposta. Ele é um dos tópicos que a Desirê citou anteriormente e aparece na prova discursiva desse jeito. No Enem, a gente tem uma construção em que a língua estrangeira ela é presente na área de linguagens. São 5 questões, tanto o enunciado quanto as respostas estão em português e cada uma dessas questões vai ter um texto específico. Ou seja, a gente tem textos de diversos gêneros, tem muita música, crônica, poemas. O Enem, ele cobra essa bagagem cultural, ele cobra questões de gêneros bem variados e outros aspectos são possíveis de serem vistos nesse vestibular, do tipo expressões idiomáticas, figuras de linguagem, aspectos culturais dos hispânicos, compreensão e interpretação textual, funções da linguagem e, como eu já disse anteriormente, gêneros textuais. Bom, gente, vamos ver um exemplo do Enem 2011 sobre o Dia de los Muertos. O enunciado começa assim, lembrando que o enunciado é em português. Como no Brasil, o México também homenageia seus mortos no dia 2 de novembro. Mas cada lugar tem suas próprias características. Baseando-se no texto, a origem dessa celebração no México deve-se... Então, dá para perceber que é uma questão que fala de aspectos culturais hispânicos, porque fala sobre o Dia de los Muertos, uma festividade que acontece no México, e também de interpretação. Se a gente prestar atenção na última frase do enunciado, ele diz, baseando-se no texto, ou seja, você terá que retornar ao texto, interpretá-lo e conseguir poder responder, essa questão. Então, conseguimos ver que o enunciado é em português e as alternativas também são em português. O CEDERJ, ele é composto e estruturado assim como o vestibular da UERJ. A gente tem um texto majoritário, um texto base, e a gente tem 5 questões que se baseiam nesse texto. Assim como no da UERJ, a gente tem enunciado e respostas em espanhol. Quais são os aspectos mais comuns de serem vistos no vestibular do CEDERJ? Conjunções, compreensão e interpretação textual, funções da linguagem, formas verbais. Para exemplificar esse conteúdo, a gente tem uma questão do CEDERJ de 2019, em que a gente tem uma pergunta que foca em este fragmento, el conector mientras tem valor de... E a gente tem essas opções. Como vocês podem perceber, ele faz um recorte. Ele te pede sobre um fragmento específico. O que você vai fazer nesse momento? Você vai retornar ao texto e ver aonde esse fragmento está localizado, entre que esse fragmento está localizado. E é a partir dessas relações feitas com a construção frasal anterior e a construção frasal posterior que você vai ver que tipo de movimento esse conector está fazendo. A gente sabe que a ideia de conector é conectar, mas nem toda adição, como é o que está na letra A, pode ser somente aglutinação de ideias. Essa adição pode estar demonstrando uma causa, pode estar mostrando uma simultaneidade, pode estar mostrando uma condição. E você só vai perceber a função desse conector e o valor dele quando você retornar ao texto. Para concluir, nós podemos perceber que há semelhanças e diferenças nesses 3 vestibulares. Uma das diferenças é que no Enem, o enunciado e a alternativa é em português. Apenas o texto é em espanhol. Nos vestibulares da UERJ e do CEDERJ, tanto o enunciado quanto as alternativas são em espanhol. Mas
o exame discursivo o enunciado é em português e dependendo do enunciado, sua resposta será em espanhol ou em português. Então, lembre-se sempre de se atentar ao enunciado. Outra diferença entre eles é que no Enem há vários textos para todas as perguntas. Já no vestibular da UERJ e do CEDERJ é um texto para todas as questões. E uma observação do meu depoimento é que eu consegui fazer a prova do discursiva da UERJ com a minha base de espanhol do PVS. Então é importante que vocês sigam a página, acompanhem a página e não deixem de fazer as atividades que nós propomos lá, porque ajuda muito. Não deixem de fazer os simulados, tá? Eles são mensais e eles também seguem essas estruturas que vocês viram dos vestibulares. Então, é sempre mais uma forma de exercitar. Tchau! Tchau, muitas graças!